Por isso que eu demorei, porque eu queria ficar lá com ele. Você queria ficar com Jesus? E aí ele falou para você voltar, que você tinha muita coisa para fazer. Ele falou que era a vida, minha vida é bonita. Meu nome é Vera Viel, tenho 49 anos e durante décadas fui conhecida como modelo, apresentadora e esposa do Rodrigo Faro. Mas hoje estou aqui para compartilhar algo que mudou completamente minha vida e minha família, de uma forma que jamais imaginei ser possível. O que aconteceu comigo durante uma cirurgia recente não foi apenas um procedimento médico. Foi um encontro sobrenatural com o próprio Deus que me revelou verdades eternas que preciso urgentemente compartilhar com você. Durante toda a minha trajetória no mundo artístico, sempre mantive minha fé em Jesus Cristo como o alicerce da minha existência. Mesmo cercada pelo glamour, pelos holofotes e por toda a pressão da mídia, nunca abandonei minha devoção sincera ao Senhor. Frequento fielmente a igreja há mais de 20 anos, participo ativamente dos cultos e sempre procurei viver de acordo com os princípios bíblicos, mesmo quando isso não era popular no meio em que trabalho. Rodrigo e eu sempre educamos nossas 3 filhas nos caminhos do Senhor. Clara, Maria e Helena cresceram conhecendo a palavra de Deus, orando em família e compreendendo que nossa verdadeira identidade não está na fama ou no sucesso profissional, mas em sermos filhas amadas do Rei dos Reis. Nossa casa sempre foi um lar cristão genuíno, onde a presença de Deus é honrada e celebrada diariamente. Mas confesso que, mesmo sendo uma cristã comprometida, eu ainda não havia experimentado a profundidade do amor de Deus de forma tão real e tangível como experimentei durante aqueles momentos eternos na sala de cirurgia. O que vou relatar não é fantasia nem exagero emocional. É o testemunho mais verdadeiro e impactante da minha vida. Tudo começou quando os médicos descobriram um tumor maligno na minha perna esquerda. O diagnóstico caiu como um raio em céu azul. Sarcoma, disseram. Uma palavra que eu nunca havia imaginado ouvir relacionada ao meu próprio corpo. De repente, toda a segurança que eu sentia por ter uma vida aparentemente perfeita desmoronou completamente. Lembro-me perfeitamente do momento em que o oncologista explicou a gravidade da situação. Rodrigo segurava minha mão com força, mas eu podia sentir o tremor nas suas mãos, revelando o medo que ele tentava esconder. Nossas filhas ainda não sabiam da extensão real do problema. Como explicar para 3 meninas que a mãe estava enfrentando uma batalha que poderia mudar tudo para sempre? Durante as semanas que antecederam a cirurgia, mergulhei nas Escrituras como nunca havia feito antes. Passava horas orando, buscando a face de Deus, pedindo direção e principalmente paz para enfrentar o que estava por vir. Foi durante uma dessas madrugadas de oração intensa que senti o Espírito Santo me assegurar que, independente do resultado, Deus estava no controle absoluto da situação. A data da cirurgia foi marcada e nossa família inteira se mobilizou em jejum e oração. Nossa igreja organizou uma corrente de oração que durou dias. Amigos próximos, mesmo aqueles que não compartilham da nossa fé, se comprometeram a orar e torcer pela minha recuperação. Senti-me envolvida por um manto de amor e intercessão que me dava uma paz sobrenatural. Na manhã do procedimento cirúrgico, acordei com uma serenidade que só poderia vir de Deus. Rodrigo tentava disfarçar a ansiedade fazendo piadas e conversando sobre assuntos aleatórios, mas eu podia ver em seus olhos o amor profundo e a preocupação genuína. Nossas filhas me abraçaram com uma força que parecia querer me proteger de todo o mal. Antes de entrar na sala de cirurgia, reunimos nossas mãos e fizemos uma oração em família. Rodrigo, com a voz embargada, pediu ao Senhor que me guardasse e me trouxesse de volta completamente curada. Clara, nossa filha mais velha, orou com uma maturidade espiritual que me emocionou profundamente. Maria e Helena, mesmo sendo mais novas, declararam com fé infantil pura que Jesus cuidaria da mamãe. O anestesista aplicou a medicação e gradualmente comecei a perder a consciência. Mas o que aconteceu nos momentos seguintes foi absolutamente extraordinário e mudou para sempre minha compreensão sobre a realidade espiritual que nos cerca constantemente. De repente, encontrei-me em pé numa sala cirúrgica, observando meu próprio corpo deitado na mesa de operação.
Via perfeitamente os médicos trabalhando intensamente, suas expressões concentradas, os equipamentos monitorizando meus sinais vitais. Era uma experiência completamente surreal, mas ao mesmo tempo mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado na vida. Não sentia medo nem confusão. Na verdade, experimentava uma paz indescritível e uma clareza mental extraordinária. Podia ver e compreender tudo o que estava acontecendo com uma perspectiva completamente diferente. Era como se eu estivesse observando de uma dimensão superior, onde as limitações físicas não existiam. Foi então que uma luz brilhante, mais suave e acolhedora, começou a se manifestar ao meu lado. Não era uma luz ofuscante que machucava os olhos, mas uma luminosidade que irradiava amor puro, paz perfeita e uma santidade que eu jamais havia presenciado. E então, para minha surpresa absoluta, Jesus Cristo apareceu diante de mim. Não consigo descrever adequadamente a magnitude da sua presença. Ele era exatamente como eu sempre imaginei através das Escrituras, mas infinitamente mais glorioso, mais amoroso, mais real do que qualquer descrição humana poderia expressar. Seus olhos irradiavam uma compaixão que penetrava até as profundezas da minha alma, e sua voz era simultaneamente suave como uma brisa e poderosa como um trovão. Vera, ele disse meu nome com um carinho que derreteu completamente meu coração. Você tem sido uma serva fiel. Sua devoção sincera, mesmo em meio às pressões do mundo artístico, tem sido percebida e honrada nos céus. Mas hoje preciso mostrar algo que transformará não apenas sua vida, mas também a vida da sua família e de milhares de pessoas que serão tocadas através do seu testemunho. Se você está acompanhando esta história até aqui e sente que Deus está falando com seu coração, deixe um like neste vídeo agora mesmo e inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este testemunho com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir sobre o amor transformador de Jesus. Deixe um comentário escrevendo: Deus, eu creio no seu poder sobrenatural, porque sua fé ativada pode ser exatamente o que alguém precisa ver hoje. Jesus me conduziu para longe daquela sala de cirurgia. E, de repente, estávamos num lugar que só posso descrever como um jardim celestial de beleza indescritível. Flores de cores que não existem na terra, uma música suave que parecia vir de todas as direções e uma atmosfera de amor tão pura que me fazia chorar de alegria. Quero te mostrar, Jesus continuou, como sua enfermidade será usada para a minha glória. Quero te revelar o propósito eterno por trás desta provação aparente. E, principalmente, quero te dar uma mensagem de esperança para compartilhar com meu povo, porque tempos desafiadores estão chegando, mas minha misericórdia e poder serão manifestos de forma extraordinária. Ele estendeu sua mão em direção a um tipo de espelho celestial e, imediatamente, começaram a se formar imagens vívidas que mostravam não apenas meu futuro próximo, mas também eventos que impactarão profundamente nossa nação e nossa família nos próximos anos. A primeira visão foi sobre minha própria cura. Vi os médicos, ainda durante a cirurgia, ficando impressionados com o que encontraram. O tumor que deveria estar mais espalhado estava completamente isolado, muito menor do que os exames indicavam, e foi removido com uma facilidade que surpreendeu toda a equipe médica. Esta será apenas a primeira de muitas manifestações do meu poder através da sua vida. Jesus me explicou. Sua cura não será apenas física, mas também emocional e espiritual. E através do seu testemunho, muitas pessoas que estão enfrentando enfermidades similares receberão fé para crer na minha capacidade de curar sobrenaturalmente. Então, as imagens mudaram, e vi nossa família reunida no hospital, chorando de alegria e gratidão. Vi Rodrigo ajoelhado ao lado da minha cama, adorando a Deus com lágrimas nos olhos. Vi nossas filhas orando e declarando a bondade do Senhor com uma fé ainda mais fortalecida. Mas isso é apenas o começo, Jesus continuou. Quero usar vocês como família para demonstrar ao mundo artístico e à sociedade brasileira que é possível viver de acordo com meus princípios, mesmo em posições de influência pública. Vocês se tornarão faróis de esperança numa geração que está perdida em trevas espirituais.
Jesus me mostrou então uma visão sobre o futuro ministerial da nossa família. Vi Rodrigo usando sua plataforma televisiva de forma ainda mais intencional para honrar valores cristãos. Vi nossas filhas crescendo como mulheres de Deus, influenciando positivamente sua geração através das redes sociais e de suas próprias carreiras. Clara será uma voz profética para sua geração, Jesus me revelou. Ela usará sua criatividade e carisma para alcançar jovens que estão desesperados por propósito e identidade verdadeira. Maria será uma adoradora que moverá multidões através da música ungida. E Helena será uma evangelista que alcançará corações endurecidos com sua simplicidade e autenticidade. Essas revelações sobre nossas filhas me emocionaram profundamente. Como mãe, sempre orei para que elas conhecessem genuinamente a Deus e vivessem de acordo com seus propósitos eternos. Mas ver Jesus confirmando especificamente os planos dele para cada uma delas encheu meu coração de uma gratidão indescritível. E quanto ao Rodrigo, Jesus continuou com um sorriso paternal. Ele será surpreendido pela minha unção sobre sua vida. Nos próximos anos, verá portas se abrindo para que ele ministre não apenas através do entretenimento, mas também através de pregações poderosas que tocarão profundamente o coração de homens que estão perdidos. Vi então uma visão específica de Rodrigo num palco, não apresentando um programa de televisão, mas ministrando a palavra de Deus com uma autoridade espiritual que eu jamais havia visto nele. Multidões de homens choravam e se rendiam a Jesus através do seu testemunho transformador. Jesus me explicou que minha enfermidade serviria como um divisor de águas na vida espiritual da nossa família inteira. Às vezes, ele disse, permito que meus servos passem por vales sombrios, não como punição, mas como preparação para uma unção maior que está por vir. O que vocês aprenderem durante esta provação os capacitará para consolar outros que passarão por situações similares. Mas então, as visões se expandiram além da nossa família, e Jesus começou a me mostrar eventos que afetarão profundamente o Brasil e o mundo nos próximos anos. Vi uma nação em crise, pessoas desesperadas buscando respostas, e cristãos sendo chamados para ser luz em meio à escuridão crescente. Vera, Jesus me disse com uma seriedade amorosa, quero que você compreenda que esta experiência não é apenas sobre sua cura pessoal. É sobre preparar você e sua família para serem instrumentos de esperança numa época em que a esperança parecerá escassa para muitas pessoas. Ele me mostrou multidões de brasileiros enfrentando desafios econômicos severos, famílias se desfazendo, jovens perdidos em vícios e depressão. Mas, simultaneamente, vi uma igreja despertando, cristãos se levantando em oração e intercessão e um mover sobrenatural de Deus começando a transformar corações em todo o território nacional. Vocês, como família pública que serve genuinamente a mim, serão uma ponte entre o mundo secular e o reino espiritual. Jesus me revelou. Muitas pessoas que jamais entrariam numa igreja ou leriam a Bíblia serão tocadas pela minha presença através do testemunho autêntico de vocês. Durante esse tempo que parecia eterno, mas que posteriormente descobri que durou exatamente 1 hora no tempo natural, Jesus me ensinou princípios profundos sobre fé, esperança e propósito eterno. Cada palavra que ouvi ficou gravada permanentemente no meu coração e na minha mente. Ele me explicou que muitas vezes as bênçãos mais poderosas de Deus vêm disfarçadas de provações aparentemente devastadoras. O que o inimigo planeja para destruir, ele me ensinou. Eu transformo em plataforma para manifestar minha glória de forma ainda maior. A experiência estava chegando ao fim quando Jesus colocou suas mãos sobre minha cabeça e orou uma oração que ressoa no meu coração até hoje. Senti um poder sobrenatural fluindo através de todo o meu ser, curando não apenas meu corpo físico, mas também feridas emocionais antigas que eu nem sabia que existiam. Agora você precisa voltar, ele me disse com ternura infinita, porque sua família está esperando e há muito trabalho a ser feito no meu reino. Lembre-se sempre, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E tudo o que passarem, passarão na minha companhia e debaixo da minha proteção. A última coisa que vi foi seu sorriso radiante, cheio de amor incondicional e aprovação paternal. E então,
Gradualmente, comecei a retornar à realidade física da sala de cirurgia. Quando finalmente abri meus olhos na sala de recuperação, a primeira coisa que vi foi o rosto de Rodrigo, com lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto. Ele segurava minha mão com uma delicadeza que contrastava com a força emocional que eu podia sentir emanando dele. Nossas filhas estavam ali também, Clara, Maria e Helena, todas com expressões de gratidão que revelavam o quanto haviam orado e intercedido durante aquela hora crítica. O médico disse que foi um milagre. Rodrigo sussurrou com a voz embargada. O tumor estava muito menor do que esperávamos, completamente isolado, e a cirurgia foi muito mais simples do que previsto. Você ficou 1 hora sem responder e eles estavam preocupados, mas agora está tudo bem, meu amor. Graças a Deus, está tudo bem. Mas eu sabia que não havia sido apenas 1 hora sem responder. Havia sido 1 hora na presença do próprio Jesus Cristo, recebendo revelações que mudaram completamente minha perspectiva sobre nossa vida, nosso propósito e nosso futuro como família. O que eles chamaram de complicação médica, eu sabia que havia sido um encontro divino orquestrado pelo próprio Deus. Durante os primeiros dias de recuperação, mantive essas revelações guardadas no meu coração, ponderando cada detalhe, cada promessa, cada visão que Jesus havia compartilhado comigo. Sabia que não poderia simplesmente sair contando para todo mundo, sem antes ter certeza de como Deus queria que eu compartilhasse essas verdades preciosas. Foi Clara quem primeiro percebeu que algo havia mudado profundamente em mim. Mãe, ela disse uma manhã enquanto me ajudava com o curativo, você está diferente. Há uma paz nos seus olhos que eu nunca vi antes, mesmo antes da doença. O que aconteceu durante a cirurgia? Era impossível esconder a transformação que havia ocorrido no meu interior. Toda a experiência havia deixado uma marca indelével na minha alma. Eu enxergava tudo sob uma perspectiva completamente nova, como se tivesse vivido a vida inteira usando óculos embaçados e de repente pudesse ver com clareza cristalina. Comecei a compartilhar gradualmente com Rodrigo e as meninas o que havia vivenciado durante aquela hora sobrenatural. No início, eles me ouviam com uma mistura de fascínio e cautela, tentando processar a magnitude do que eu estava relatando. Mas conforme os detalhes específicos das visões começaram a se cumprir na realidade, não puderam mais duvidar da veracidade do meu testemunho. A primeira confirmação veio quando o resultado da biópsia chegou. O médico nos chamou para uma consulta com uma expressão de perplexidade que jamais esquecerei. Senhora Vera, ele disse examinando os laudos, eu faço cirurgias oncológicas há mais de 20 anos e preciso admitir que seu caso é atípico. O tumor estava exatamente como você descreveu que seria encontrado, isolado e muito menor do que qualquer exame indicava. Medicamente, não consigo explicar essa discrepância. Rodrigo e eu nos entreolhamos sabendo exatamente qual era a explicação. Jesus havia me mostrado precisamente como seria encontrado o tumor. E a realidade física havia confirmado cada detalhe da visão espiritual. Naquele momento, toda a nossa família compreendeu que havíamos testemunhado um milagre genuíno e inquestionável. Mas as confirmações das revelações divinas estavam apenas começando. Poucos dias após retornar para casa, Clara veio até mim com lágrimas nos olhos. Mãe, ela disse, desde que você nos contou sobre o que Jesus disse sobre mim ser uma voz profética para a minha geração, tenho sentido uma inquietação no coração que nunca experimentei antes. É como se Deus estivesse me chamando para algo maior do que eu imaginava. Maria também começou a demonstrar um interesse renovado pela música de adoração. Passou a compor suas próprias canções, melodias que vinham do coração, com uma unção que surpreendia até mesmo músicos experientes da nossa igreja. E Helena, nossa caçula, começou a falar sobre Jesus com uma naturalidade e autoridade que tocavam profundamente as pessoas ao nosso redor. Rodrigo passou por uma transformação igualmente notável. Começou a estudar a Bíblia com uma fome espiritual que eu nunca havia visto nele. Participava de grupos de estudo bíblico, buscava mentorias com pastores maduros e começou a integrar valores cristãos de forma ainda mais intencional em seus programas televisivos. Vera, ele me disse uma noite, sinto que Deus está me preparando para algo que vai além do entretenimento. Desde que você teve aquela experiência, tenho sonhado com multidões de homens chorando e se entregando a Jesus.
Você acha que isso tem algum significado? Eu sorri sabendo exatamente do que ele estava falando. Jesus havia me mostrado especificamente sobre a futura unção ministerial de Rodrigo. Mas sabia que não deveria forçar nada, apenas orar e permitir que o Espírito Santo conduzisse cada passo da transformação da nossa família. Se você está acompanhando este testemunho e sente que Deus também quer transformar sua vida e sua família de forma sobrenatural, deixe um like poderoso neste vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque estarei compartilhando mais detalhes sobre como Deus continua confirmando essas revelações em nossa vida. Compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece, porque vidas preciosas precisam ouvir sobre o poder transformador de Jesus Christ. Durante as semanas seguintes, comecei a receber mensagens de pessoas de todo o Brasil compartilhando como nosso testemunho sobre a cirurgia e a cura havia impactado suas próprias lutas contra enfermidades. Mulheres diagnosticadas com câncer escreviam relatando que haviam recebido esperança renovada para enfrentar seus tratamentos. Famílias em crise matrimonial contavam como nosso exemplo de unidade familiar os havia inspirado a buscar restauração. Uma mensagem em particular me marcou profundamente. Uma jovem de 18 anos escreveu: Tia Vera, sempre admirei você pela elegância e profissionalismo, mas nunca havia percebido sua fé genuína. Depois de ouvir seu testemunho sobre o encontro com Jesus durante a cirurgia, decidi entregar minha vida para Cristo. Estava numa depressão profunda e pensando em desistir de tudo. Mas suas palavras me mostraram que Deus tem um propósito específico para minha vida também. Essas mensagens me confirmavam que Jesus estava cumprindo exatamente o que havia me revelado durante aquela experiência sobrenatural. Nossa família estava se tornando uma ponte entre o mundo secular e o reino espiritual, exatamente como ele havia profetizado. Mas foi durante um culto na nossa igreja que recebi a confirmação mais impactante de todas as visões que Jesus havia compartilhado comigo. O pastor estava pregando sobre propósito divino quando, de repente, parou no meio da mensagem e disse: Sinto que o Espírito Santo quer falar algo específico para alguém aqui presente. Ele caminhou em direção ao local onde nossa família estava sentada e disse: Há uma família nesta congregação que passou recentemente por uma provação que parecia devastadora, mas que, na verdade, foi uma preparação divina. Deus quer que vocês saibam que usará não apenas a cura miraculosa que concedeu, mas também o processo completo que vivenciaram para alcançar multidões que estão desesperadas por esperança genuína. Rodrigo e eu nos entreolhamos, sabendo que aquela palavra profética estava se referindo especificamente à nossa família. Mas o pastor continuou: O Senhor me mostra que vocês receberão convites para compartilhar este testemunho em plataformas nacionais e internacionais. E através dessas oportunidades, Deus despertará um avivamento em lares brasileiros que estão passando por crises similares. 2 semanas depois, recebemos o primeiro convite para participar de um programa televisivo nacional falando especificamente sobre fé, família e superação através de enfermidades. Era exatamente como o pastor havia profetizado e como Jesus havia me mostrado durante a visão na sala de cirurgia. Durante aquela entrevista televisiva, tive a oportunidade de compartilhar detalhes da minha experiência sobrenatural para uma audiência de milhões de brasileiros. Falei sobre como Deus pode transformar as maiores adversidades em plataformas para manifestar sua glória. Compartilhei sobre a importância da fé familiar e sobre como a oração pode literalmente salvar vidas. O resultado foi extraordinário. A emissora recebeu milhares de ligações de pessoas relatando curas instantâneas durante o programa, famílias decidindo se reconciliar e jovens entregando suas vidas a Cristo. Era evidente que o Espírito Santo estava usando nosso testemunho para tocar corações por todo o território nacional. Rodrigo também recebeu uma unção especial durante aquela transmissão. Quando começou a falar sobre como a enfermidade da esposa havia transformado sua própria perspectiva sobre propósito e eternidade, pude ver lágrimas nos olhos de homens que assistiam ao programa. Era exatamente a visão que Jesus havia me mostrado sobre o futuro ministerial do meu marido.
Nossas filhas também começaram a receber oportunidades inesperadas para influenciar positivamente sua geração. Clara foi convidada para falar em eventos jovens sobre autoimagem e propósito divino. Maria começou a liderar grupos de adoração que atraíam centenas de jovens sedentos por uma experiência genuína com Deus. E Helena, mesmo sendo a mais nova, demonstrava uma sabedoria espiritual que impressionava adultos maduros. Mas o que mais me impactava era perceber como cada oportunidade que surgia estava perfeitamente alinhada com as revelações específicas que Jesus havia compartilhado comigo durante aquela hora na sua presença. Não eram coincidências nem resultados de esforços humanos, eram confirmações sobrenaturais de promessas divinas. Durante uma dessas confirmações, lembrei-me especificamente de algo que Jesus havia me dito. Vera, nos próximos meses, vocês receberão convites para ministrar não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina. Há famílias em situações desesperadoras que precisam ouvir que eu ainda faço milagres e que ainda transformo histórias aparentemente perdidas. 3 meses depois, recebemos o primeiro convite internacional. Uma igreja em Buenos Aires nos convidou para compartilhar nosso testemunho durante uma conferência sobre família e fé. Durante aquele evento, presenciei curas físicas instantâneas, restaurações matrimoniais poderosas e centenas de pessoas entregando suas vidas completamente a Jesus Christ. Uma mulher argentina se aproximou de mim chorando após minha apresentação. Senhora Vera, ela disse, há 2 anos recebo tratamento para um tumor cerebral. Os médicos disseram que não há mais nada a fazer medicamente. Mas durante sua palestra, senti uma quentura sobrenatural na minha cabeça, e agora sinto que estou completamente curada. Impus minhas mãos sobre ela e orei, sentindo claramente a presença curadora do Espírito Santo fluindo através das minhas palavras. Uma semana depois, ela me enviou os resultados dos novos exames. O tumor havia desaparecido completamente, deixando médicos perplexos e incapazes de oferecer qualquer explicação científica. Essas experiências confirmavam continuamente que Deus estava usando nossa família exatamente como Jesus havia prometido durante minha experiência sobrenatural. Não éramos mais apenas uma família cristã tentando viver de acordo com princípios bíblicos. Havíamos nos tornado instrumentos ativos do poder transformador de Deus na vida de milhares de pessoas. Deixe um comentário. Agora mesmo escrevendo: Deus usa minha família para a tua glória. Se você quer que o Senhor transforme sua família em instrumento de bênção para outras pessoas. Compartilhe este testemunho com pelo menos 5 famílias que precisam saber que Deus ainda faz milagres extraordinários nos dias de hoje. Mas havia ainda uma parte das revelações de Jesus que não havia se cumprido completamente. As visões sobre desafios futuros que nossa nação enfrentaria e, como cristãos, deveriam se preparar espiritualmente para períodos difíceis que estavam por vir. Foi durante uma madrugada de oração intensa, exatamente 6 meses após minha cirurgia, que Jesus me visitou novamente para completar as revelações que havia começado a compartilhar durante aquela experiência sobrenatural na sala de operação. Eu estava intercedendo pelo Brasil quando senti sua presença gloriosa preenchendo completamente meu quarto de oração. Vera, sua voz ressoou com a mesma ternura e autoridade que eu havia experimentado durante a cirurgia. Chegou o momento de revelar a parte mais importante das visões que compartilhei contigo. O que vou mostrar agora não é para causar medo, mas para preparar meu povo para dias desafiadores que se aproximam. E principalmente para revelar como minha glória será manifestada de forma extraordinária através daqueles que permanecerem fiéis. Imediatamente, comecei a ver imagens vívidas do Brasil passando por um período de intensas transformações sociais, econômicas e espirituais. Vi famílias enfrentando dificuldades financeiras severas, mas, simultaneamente, vi cristãos experimentando provisões sobrenaturais que desafiavam toda a lógica humana. Nos próximos 2 anos, Jesus me revelou: haverá uma grande separação entre aqueles que verdadeiramente confiam em mim e aqueles que apenas professam fé superficial. As circunstâncias externas forçarão cada pessoa a decidir se realmente acredita no meu poder ou se confia apenas em seguranças humanas.
Ele me mostrou especificamente nossa família durante esses períodos desafiadores. Vi Rodrigo tomando decisões corajosas em sua carreira, escolhendo honrar valores cristãos, mesmo quando isso significaria perder oportunidades financeiramente vantajosas. Vi nossas filhas sendo testadas em suas convicções, mas permanecendo firmes e influenciando positivamente seus círculos sociais. Vocês se tornarão um exemplo prático de como é possível prosperar espiritualmente e até mesmo materialmente quando se coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus me explicou. Outras famílias públicas que observarem vocês receberão coragem para também assumir posicionamentos cristãos mais claros. Uma das visões mais impactantes foi sobre uma crise de saúde mental que atingiria especialmente os jovens brasileiros. Vi adolescentes e jovens adultos em desespero profundo, muitos considerando o suicídio como única saída para suas angústias. Mas, simultaneamente, vi um exército de jovens cristãos, incluindo nossas próprias filhas, sendo levantados como instrumentos de esperança e restauração. Clara será usada de forma especial para alcançar jovens que estão à beira do suicídio. Jesus me revelou. Ela receberá revelações sobrenaturais sobre as feridas emocionais das pessoas e saberá exatamente como ministrar cura interior. Através das redes sociais e de eventos presenciais, ela tocará milhares de vidas que estão desesperadas por propósito genuíno. Vi então uma visão específica de Clara num grande evento para jovens, orando por uma menina que havia tentado suicídio na semana anterior. Durante a oração, a jovem teve uma experiência sobrenatural com o amor de Deus que a transformou completamente. Posteriormente, essa mesma menina se tornou uma evangelista poderosa que salvou centenas de outras vidas. Maria será usada através da música ungida para quebrar fortalezas espirituais que mantêm famílias em destruição. Jesus continuou revelando. Suas composições carregarão uma unção especial para restaurar relacionamentos quebrados. Maridos e esposas que estão à beira do divórcio experimentarão reconciliação sobrenatural durante seus ministérios de adoração. A visão sobre Maria me mostrou ela liderando um evento de adoração, onde centenas de casais renovaram seus votos matrimoniais após experimentarem cura emocional profunda, através das canções que Deus havia colocado no coração dela. Era extraordinário ver como a música ungida pode ser um instrumento poderoso de transformação relacional. E Helena, Jesus disse com um sorriso paternal, será uma evangelista que alcançará corações endurecidos através de sua simplicidade e autenticidade. Ela terá um ministério especial com pessoas mais velhas que se consideram impossíveis de serem mudadas. Vi Helena, ainda jovem, mas com uma autoridade espiritual impressionante, orando por idosos em asilos e hospitais. Muitos deles haviam rejeitado Deus durante décadas inteiras, mas a pureza e sinceridade dela derretiam completamente suas resistências, levando-os a se renderem a Cristo, mesmo nos últimos anos de suas vidas. Mas Jesus também me revelou desafios específicos que nossa família enfrentaria durante essa jornada ministerial. Haverá oposição intensa, ele me advertiu. Pessoas tentarão desacreditar o testemunho de vocês. Críticos questionarão a veracidade das suas experiências sobrenaturais. Até mesmo alguns cristãos duvidosos tentarão diminuir o impacto do ministério da família. Ele me mostrou ataques na mídia, tentativas de distorcer nossas palavras e até mesmo perseguições mais diretas por assumirmos posicionamentos cristãos claros. Mas, simultaneamente, vi uma proteção sobrenatural nos cobrindo e cada ataque se transformando em oportunidade para que ainda mais pessoas conhecessem nosso testemunho. Lembrem-se sempre, Jesus me instruiu, que quando o inimigo ataca com intensidade, é porque sabe que vocês estão causando dano real no reino das trevas. Cada crítica, cada tentativa de desacreditação, cada perseguição será transformada em plataforma maior para manifestar minha glória. Durante essa segunda visitação, Jesus me revelou também detalhes sobre um grande avivamento que começaria no Brasil e se espalharia por toda a América Latina. Vi igrejas superlotadas com pessoas desesperadas por uma experiência genuína com Deus. Vi multidões sendo curadas instantaneamente, famílias sendo restauradas sobrenaturalmente,
e uma geração inteira de jovens se entregando completamente a Cristo. Este avivamento não começará nos púlpitos das grandes igrejas. Jesus me surpreendeu revelando. Começará nos lares de famílias comuns que decidiram buscar minha face com sinceridade absoluta. Começará através de testemunhos autênticos, como o de vocês, que demonstram meu poder de forma prática e real. Ele me mostrou especificamente como nosso testemunho serviria como uma das fagulhas iniciais desse grande mover de Deus. Vi pessoas assistindo nossos vídeos e compartilhamentos, sendo tocadas pelo Espírito Santo e decidindo buscar experiências similares com o Senhor em suas próprias vidas. Milhares de famílias brasileiras começarão a experimentar milagres extraordinários depois de ouvirem como transformei a história de vocês. Jesus me prometeu curas impossíveis, provisões sobrenaturais, filhos pródigos retornando, casamentos sendo restaurados. Será um efeito dominó de manifestações do meu poder. Uma das visões mais emocionantes foi sobre pessoas de outros países da América Latina viajando especificamente para o Brasil para participar desses eventos onde ministraríamos. Vi ônibus chegando da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, cheios de pessoas que haviam ouvido nosso testemunho e queriam experimentar pessoalmente o poder de Deus. Vocês se tornarão uma referência internacional de como uma família pode servir unida ao reino de Deus. Jesus me revelou. Outros países da América Latina convidarão vocês para ensinar sobre unidade familiar cristã. E através desses ministérios, avivamentos similares começarão em várias nações. Mas Jesus também me advertiu sobre a importância de mantermos humildade e dependência completa dele durante todo esse processo. O momento que vocês começarem a se orgulhar das conquistas ministeriais ou pensarem que são especiais por causa dos milagres, minha unção se afastará imediatamente. Ele me alertou com seriedade amorosa. Lembrem-se sempre que vocês são apenas instrumentos nas minhas mãos. Ele continuou. Toda glória, toda honra, todo reconhecimento deve ser direcionado exclusivamente para mim. O propósito de tudo isso não é tornar vocês famosos no meio cristão, mas demonstrar meu amor e poder para pessoas que estão perdidas e desesperadas. Jesus me ensinou, então, princípios práticos sobre como manter o coração puro durante o ministério público. Ele me instruiu sobre a importância da oração diária em família, do estudo bíblico constante, da prestação de contas com líderes espirituais maduros e, principalmente, da lembrança contínua de que somos apenas servos cumprindo ordens do Rei dos Reis. Durante essa experiência sobrenatural, Jesus também me revelou detalhes específicos sobre como deveríamos nos preparar financeiramente para os tempos desafiadores que estavam por vir. Haverá um período onde muitas pessoas passarão necessidades materiais severas, ele me explicou. Mas aqueles que aprenderem a confiar genuinamente em mim experimentarão provisões miraculosas. Ele me mostrou nossa família vivendo de forma mais simples, mas com uma alegria e paz que contrastavam drasticamente com a ansiedade das pessoas ao nosso redor. Vi nós compartilhando recursos com famílias necessitadas e experimentando multiplicação sobrenatural de tudo que doávamos. Ensinem às pessoas que a verdadeira segurança não está em contas bancárias ou investimentos humanos, Jesus me instruiu, mas em relacionamento íntimo comigo. Aqueles que aprenderem essa lição antes das crises chegarem estarão preparados para ajudar outros que estarão desesperados. À medida que essa segunda visitação estava chegando ao fim, Jesus colocou novamente suas mãos sobre minha cabeça e orou uma oração de capacitação ministerial que ressoa no meu coração até hoje. Senti uma unção poderosa sendo derramada sobre mim, uma autoridade espiritual para ministrar cura, libertação e restauração familiar. Agora vai, ele me disse com amor paternal, e compartilhe tudo o que revelei contigo. Não tenha medo da oposição nem da incredulidade de alguns. Há multidões esperando ouvir essas verdades que podem transformar completamente suas histórias. Desde aquela segunda experiência sobrenatural, nossa família tem vivido exatamente como Jesus revelou que seria. Cada profecia, cada promessa,
Cada advertência tem se cumprido com precisão impressionante, e o mais extraordinário é que estamos apenas no início de tudo que Deus prometeu fazer através das nossas vidas. Se você acompanhou este testemunho até o final e sente que Deus está falando diretamente com seu coração, deixe um comentário poderoso, escrevendo: Jesus, eu creio que você ainda faz milagres extraordinários. Compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, porque vidas preciosas estão esperando ouvir que ainda há esperança para suas situações impossíveis. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque estarei compartilhando regularmente como Deus continua confirmando essas revelações em nossa vida cotidiana. Você não vai querer perder os próximos testemunhos sobre as curas miraculosas, provisões sobrenaturais e transformações familiares que estamos presenciando diariamente. Hoje, eu declaro sobre sua vida. Assim como Deus transformou nossa família através de uma provação aparentemente devastadora, Ele também transformará sua história pessoal e familiar de forma extraordinária. Não importa quão impossível pareça a sua situação atual, Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda faz milagres que desafiam toda a compreensão humana. Ore comigo agora mesmo. Senhor Jesus, assim como você visitou a família da Vera durante a cirurgia e revelou propósitos eternos, eu peço que você também me visite de forma sobrenatural. Transforme minha vida, minha família, minha situação financeira, minha saúde. Use-me como instrumento da sua glória. Eu me rendo completamente aos seus planos para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração sincero, sua vida nunca mais será a mesma. Deus está preparando algo extraordinário para você e sua família. Continue nos acompanhando, porque nosso testemunho é apenas o começo do que o Senhor quer fazer em todo o território brasileiro, através de famílias que decidiram servi-lo com sinceridade absoluta. Lembre-se sempre: você não está aqui por acaso. Deus permitiu que você ouvisse esse testemunho porque tem planos específicos para a sua vida que vão muito além do que você consegue imaginar. Confie nele, obedeça sua voz e prepare-se para viver milagres que transformarão não apenas sua própria história, mas também a história de todos ao seu redor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até o próximo testemunho, continue crendo que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir.